Estamos formando seguidores que você iniciou. Você colocou o nome aí? Não, onde coloca nome, não apareceu. Entrou ao vivo já. Boa noite, pessoal. Vamos esperar só um pouquinho, as pessoas irem chegando, que nós já vamos começar, viu? Tá tudo certo aí. Tá ouvindo bem, Gu? Vou testar agora. Deixa eu... Mas se começar agora, né, não vai depois, vai interferir naquela hora lá depois, né? Não. Tá aparecendo só 6-2. Ué, intenção é. Engraçado que dá uma diferencinha lá, ó. Um delay. Dá um delay grande. Boa. Só que pra gente ficar grudado na sua internet aí não vai. E rede que você tá ali, tá na rede Bento? Nossa, de família. Não sei, deixa eu olhar. A rede Bento também é. Boa noite, pessoal. Vamos entrando todo mundo. A gente vai guardar só mais uns minutinhos. Porque qual que tem seu roteador por outro? Família. Fala oi, Tem Wellington. dois. Tem dois, tem família e Bento. Mas é a mesma internet, só que um roteador que eu sinto melhor. Ah, entendi. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Então você tem 2 cachorros antes do Bento, mas aí o nome da rede é do cachorro de raça, então. É. Ah, tá. Já tinha, e quando chegou o Bento, pela internet, aí o Bento ganhou o tadinho do Pete no meu. Aham. Tipo, pra trás tinha um cachorrinho perdido que parecia um Pete. Tá. Pode chamar. Gente, vai compartilhando, vai chamando o pessoal aí. Pra ir entrando todo mundo, que a gente já vai começar com vocês. Tá dando pra ouvir certinho? Tá legal? Tá. Eu gostei dessa aqui. Na sonoplastia, Gustavo de Souza. Eu gostei dessa aqui. Meu sonho era ser campeão mundial pelo Palmeiras, igual o ex-goleiro Marcos. Mas o goleiro Marcos não foi campeão mundial pelo Palmeiras. Não, mas era o sonho dele também. Gente, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Franciele, eu faço parte do movimento TLC aqui de São Sebastião do Paraíso. Nós estamos iniciando hoje a ideia desse podcast, que é aproximar as pessoas, falar com vocês, tirar dúvidas, vocês fazerem as perguntas, caso tenham. E a pessoa que é o nosso convidado de hoje, contar um pouquinho da história dele dentro do movimento, passagens engraçadas, tá bom? Então, eu sou a Franciele e esse aqui é o Wellington. Boa noite, pessoal. Eu sou o Wellington, faço parte do TLC Paraíso também. E a ideia do Pod TLC é justamente isso, trazer um pouco de novidade para vocês, para a gente poder estar mais junto, poder estar interagindo. E o nosso primeiro convidado de hoje é uma pessoa que já está há bastante tempo no grupo, ele já fez parte da coordenação, já foi coordenador do grupo, que é o Ronaldo Carvalho, que todo mundo conhece como Foca. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para conversar um pouquinho aqui com os meninos aí, com todo mundo. E aí, Ronaldo? Com medo das minhas perguntas? Não, tô de boa. Ai, que bom. Qualquer coisa eu não respondo. O pessoal pode mandar pergunta que a gente vai repassando as perguntas, tá bom? Eu tô olhando aqui, eu vou passando. Gente, é tudo novo para nós também, então a gente tá fazendo tudo agora, então se der algum problema, der alguma coisa errada aí, vocês já perdoam a gente de primeira mão, viu? E já fique preparado que você pode ser o próximo a estar aqui, ó. Então já se prepare aí que novos convites virão. Foca, conta pra nós quando você começou no TLC? Eu comecei no TLC em 1999. Gente, é velho, hein? 1999, faz tempo já. Gustavo tinha nem nascido, né, Gustavo? Tinha não. Um monte de gente não tinha nem nascido ainda. Eu era um bebê nessa época. Eu também, né? Ah, com certeza. Mas por que você foi pro TLC? Olha, eu falo muito dessa história, né? Eu fui pro TLC por causa de uma moça que ia fazer um encontro, mas ela não foi. Né? Eu fui por conta
disso, porque eu fiquei sabendo que ela ia. Daí eu peguei e corri atrás pra arrumar. Eu sempre falo pro pessoal que eu nem preenchi ficha, né? Já até trouxe pra mostrar pra vocês aqui, ó. Lá o caderno de ficha do encontro que eu fiz, que eu não preenchi ficha. Gente, já tá lá no finalzinho, na última folha, olha. Eu consegui no finalzinho, na última semana, no dia da vigília, eu pedi pro Zé Rei que eu tava precisando muito fazer o encontro, ele pegou e deixou eu fazer. Daí Tô nem vermelha de... Uai, não, mas todo mundo tá precisando, né? Daí Você eu fui, também, né? Tava precisando também. Daí eu fui, mas ela não foi, né? Mas aí eu fiquei. Olha, que bom, né? Pelo menos não saiu, lá, o amor não tava lá, né? Então. Mas foi bom, foi muito bom, uma experiência muito boa e também até hoje, né? A graça de Deus. E o que você mais encantou no TLC naquela época que te fez ficar? Olha, eu tinha muitos amigos na época, mas eu não me sentia pertença, eu não tinha pertencimento no grupo, nos grupos, assim, né? Tipo, eu tinha um grupo de amigos, mas eu não me sentia totalmente dentro deles, eu era diferente. Tipo, eu tinha alguns problemas de saúde que fizeram com que eu crescesse afastado de muita gente, muito sozinho por questão disso. E aí, então, eu sempre saía pouco, tá? Então eu não tinha muitos amigos. E quando eu fiz o encontro, a amizade que eu vi, né, das pessoas que estavam lá, a forma como eles se tratavam, a forma como eles se gostavam, a forma como a turma era unida, tipo, isso foi a primeira coisa que fez com que eu tivesse desejo de ficar, né? As amizades, principalmente a forma como da união do grupo, né? Foi sempre algo que me encantou, né? Não só no TLC nosso, mas nos TLCs da onde a gente vai, tudo essa questão da união mesmo. Né? A Então, união do isso TLC é muito bonita mesmo. E naquela época foi algo que me encantou, foi algo que me pegou de jeito, se a gente pode dizer assim. E você é de uma época que eu até tinha muita gente, né? Tinha. Quando eu comecei a frequentar o TLC, que era o PJ, né, no AFA, quando eu comecei era na cripta da igreja, né? E era, a gente ia numa média assim de 40, 50 pessoas por reunião. E o negócio foi crescendo, de chegar a ponto de a gente chegar a ter mais de 150 pessoas, né? Então até que a gente saiu da cripta para ir para o edifício Colinas por conta eu disso. entrei né? nessa época aí. E era muita gente, né? Mas assim, é rotativo, né? Então, daí tinha muita gente, tinha pouco, mas bacana. Né? Não, eu sou da época que tinha muita gente. Eu acho que a gente até esbarrava um no outro lá dentro do Colinas. Era muito bom. Era uma turma muito boa. Aí você foi ficando, virou coordenador do grupo? Então, quando eu fiz o encontro, até, tipo assim, eu admirava muito a organização do encontro. Admirava muito a organização do encontro, quem era o coordenador na época era o Zé Reis. Né? Eu admirava muito a organização do Zé, o zelo que ele tinha com as coisas, né? E fui tentar, até peguei e trouxe algumas coisinhas aqui para ver o tanto, que esse aqui é o controle geral do meu encontro, né? Esse aqui é um documento que tem 23 anos. Isso é uma relíquia. Uma relíquia. Você concorda comigo? E a forma como era organizado, né? Tipo, um caderninho do encontro aqui, ó, feito em papel, nesse papel mais grosso. Então, tipo, isso me motivava, né? Então, eu sempre quis ajudar, estar perto, tudo. Eu fui coordenador. Comecei a participar da coordenação junto com o Zé Reis, né? O Zé Reis era o coordenador. E depois eu fiquei junto com o Bim, e depois de um tempo daí eu assumi a coordenação. Né? O Bim foi coordenador também, daí foi uma transição assim, mas me inspirava muito como que eles trabalhavam, né? A parte da organização. Da organização. Chama atenção. A organização, né? chamava atenção. A gente perdeu um pouco isso no meio do caminho, né? Mas assim, a gente vai retomando, né? A gente vai tentando colocar. Acho que por conta das coisas serem mais rústicas, assim, né? Igual, tipo, esses, não ter os drives, essas coisas assim, não ser tão digital, aí fazia com que as coisas ficassem mais arrumadinhas, né? Então, tipo, muitos erros isso aqui. Eu tenho muito isso aqui lá em casa, de vários encontros. Isso aqui é história, né? A gente pega aqui e olha. Eu tava olhando aí a ficha de inscrição, tanta gente que a gente conhece, né? Eu nem sabia que tinha feito. Pois é. Muita gente. É muita gente. É muito bacana. E como que foi sua experiência como coordenador? Era o que você esperava? Foi... Eu peguei numa época, tipo assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar não. Quem me conhece aí sabe. Então, tipo, foi bom, foi gratificante, mas assim, a gente faz algumas coisas erradas, né? A gente sabe, olhando para trás hoje, né? A gente sabe que faz algumas coisas erradas, mas assim, tipo, sempre tentando acertar. Mas foi uma experiência muito boa, conheci muita gente boa.
E sei lá, eu sempre tentei dividir ao máximo, apesar de determinados momentos tinha uns conflitos com o Guilherme Cabeção, que ele falava que eu era muito político, que eu não sabia falar não pros outros, não sei o quê. Mas assim, foi de engrandecimento. Mas assim, eu acho que... Foi de crescimento. Engrandecimento é estranho, dá a impressão de querer estar, mas foi de crescimento. Mas eu acho que coordenar um grupo é muito difícil, porque cada pessoa pensa de um jeito, né? E graças a Deus que todo mundo pensa diferente, né? E quando você chega num grupo que tem muita gente, então, tipo assim, teoricamente, você acaba tendo mais afinidade com umas pessoas do que tendo com outras. Exatamente. E isso não pode entrar na hora de você fazer uma atividade, você escolher uma equipe, né? Então, tipo, às vezes os erros foram aí, né? Mas assim, a gente sempre deixava muito aberto para as pessoas falarem, né? Então eu lembro que eu fui mesmo interpelado algumas vezes por algumas pessoas e elas tinham razão, eu não conseguia enxergar isso no momento, né? Mas aí a gente pegou fazendo a mudança, a gente sabe, né? Que é difícil, mas assim, é sempre, né? Sempre que tiver um grupo, vai ter alguém que tem mais afinidade com algumas pessoas do que com outras. Isso é comum, né? Eu acho que a gente tem mais afinidade, a gente gosta mais do estilo de uma pessoa de ambiente, porque não é todo mundo que gosta de ir no mesmo lugar, que gosta da mesma comida, então a gente acaba se enturmando com aquele que a gente vai convivendo mais, com o jeito que combina com a gente, né? Sim. Né? E aí a gente vai crescendo a amizade, vai chegando mais gente, a gente vai melhorando aquela turma, né? Tem que ser uma panela que está sempre aberta, né? Para sempre entrar mais gente, ela nunca pode fechar, ela tem que estar aberta. E a gente tem que tomar cuidado para a hora que a gente fecha, né? E tem também a questão de dar oportunidade para quem está chegando, né? Justamente. Quando está à frente do grupo, como você falou, ser imparcial, né? É. Então você tem que aproveitar a oportunidade, pegar as pessoas que estão chegando e dar oportunidade para elas, acreditar no potencial de cada uma delas. Sim, e você pegar e pensar, esse período mesmo que você entrou, Frank, tinha muita gente, né? Daí acabava ficando meio assim, porque tipo, a gente tinha 200 pessoas, 200 é muito, mas assim, de 150 mesmo, vocês pegavam, tá, tipo, pode até falar sem exagero, de 150, 200 pessoas que rodavam ali. Daí a gente pegar as atas antigas, vai ver que tem reunião lá que teve 150 pessoas. Sim. Né? E então, tipo, quando você chega num encontro, no retiro, de fazer 3 por ano, né? Era muita coisa. Chegava num retiro e às vezes na hora de escolher equipe ficava alguém de fora, né? E aí isso aí era muito chato. Isso aí era motivo de muita gente não querer voltar, né? Eu mesma fui uma dessas, não negarei. A gente não tinha capacidade para abarcar todo mundo. E não dava ali, para colocar todo mundo. A casa de oração cabia confortavelmente 120 pessoas, mas que isso era loucura, né? Então você pega, tipo, que 120 até muito, acho que 110 pessoas ali no máximo, estourando. Então, se você pegasse e colocasse, a gente trabalhava com 60, eu lembro que era assim, né? Soltava 65 fichas, e aí, tipo, chegava no dia do encontro, ia 59, né? Eu trabalhei com o Márcio, né? Que eu vou falar dele agora. 59, 58 pessoas. Daí um dia o Márcio falou assim, não, vamos soltar 70 fichas, porque sempre falta, daí vai chegar no 65, que era o número que a gente queria, 65, né? Você sempre queria estar ali naquela E aí, tipo, eu falo pro Márcio, não faz isso, não faz isso. Não, vou fazer, não faz isso. O Emerson também, não faz isso, é muito. Não, mas sempre foda. Daí ele pegou e soltou 72 fichas. Aí foi 71 pessoas. Misericórdia. Aí acabou a comida, tinha que ter que aumentar no primeiro dia. Mas foi bacana, né? Que a gente contava, pode contar que ia faltar a gente. Aí nesse conto, eu não lembro qual que era, a gente chegou lá e das 72 foi 69 pessoas, se não me engano, 69. 69 pessoas. Era muita gente. Daí, eu lembro que quando eu fiz, para conseguir a ficha, gente, era uma luta. Era uma disputa. Era algo assim, surreal aquilo lá. Eu não lembro muito do meu não, mas... E é engraçado porque, tipo assim, eu e o Márcio, né, a gente trabalhou muito junto e a gente começou a fazer contato mesmo com o TLC Nacional, né? Então a gente pegou e descobriu, teve contato com o pessoal que era da coordenação nacional, a gente começou a se aproximar e ia ter o congresso, que foi em 2005, né, lá em Campinas, lá na instituição do Palharola. E aí foi eu, o Márcio, a Suelen e a Regina. A Regina, ela trabalha hoje na TV Sudoeste, né, a Regina. Daí fomos nós 4 lá. A Regina fez TLC? A Regina trabalhou muito tempo, ajudou muito Nossa, tempo mesmo. E aí a gente ficou lá, a gente foi muito bacana, a gente teve contato com gente do Brasil inteiro, foi muito legal. E aí a gente começou a conhecer o pessoal da região, conhecer o pessoal de Campinas, né?
foi muito bacana. Porque até então vocês não sabiam que era esse A tamanho gente todo. até sabia que tinha, mas não tinha noção do tamanho, né? A gente chegou lá, tinha ônibus do Paraná, de Santa Catarina, tinha gente que veio de Alagoas. Então foi muito bacana, foi muito legal. Acho que quando a gente entra, né, o povo fala assim, vamos lá fazer o TLC, né? Eu encontro lá 3 dias, mas acho que na hora que a gente chega lá, que a gente vê o que é, né? Sim. Acho que na hora que a gente sai de lá, a gente não tem noção da dimensão do que significa essas 3 letras, né? E assim, esse retiro foi muito massa. A gente teve a possibilidade de participar de uma missa onde foi realizado o primeiro TLC, na Casa Amarela, que eles falam, né? Foi bem bacana. Foi uma experiência muito boa. Uma experiência muito boa. Aí você ficou lá esse fim de semana, só. E aqui depois a gente se aproximou mesmo, o pessoal da coordenação nacional chegou a ver até em Paris fazer reunião pra gente na época. Foi muito bacana, era o Thelmo e o Tarzan. Eles vieram para fazer uma reunião com a gente aqui. Então eu e o Márcio era mais carudo, assim, mais despachado. Eu sempre fui mais carudo no bom sentido, assim, né? De correr atrás. Você foi mais de buscar. retraído, você ficava mais na parte de trás. Então, tipo assim, aquela coisa, o Márcio ele ia pra frente e eu ficava aquela coisa, será que dá certo? Será que não vai? Você tinha medo. E foi assim com um monte de coisa, né? Quando teve o reencontro, um reencontro bacana que você fez, um reencontro, foi o Márcio que trouxe o pessoal de São Paulo fazer um encontro pra gente. Quando até mesmo a equipe, né, foi da Lupe depois, que o Márcio foi, e era o Márcio achando que tinha que trazer, eu achando que não estava na hora, né? Então assim, eu e o Márcio a gente estava muito junto, a gente se dava muito bem, nós somos primos, né? A gente se dava muito bem, mas de vez em quando a gente dava umas cascas também, nós dava umas cascas por ser diferente todo também. mundo que gosta faz isso mesmo. E assim, foram momentos interessantes, foi muito divertido, foi muito divertido. Muita coisa bacana que tem no grupo até hoje e que veio de fora, a gente pode dizer então que foi o Márcio que deu o ponto inicial. Muita coisa. E ele que Muita coisa. Foi o caludo do Márcio. Que foi atrás. E que deu certo. Ele fazia, ele sempre que já falou, não, vamos fazer, e foi fazendo e foi dando certo, né? Eu sempre acompanhando, sempre acompanhando, ele era coordenador, eu era vice-coordenador dele, e a gente fez, foi muito bacana, foi um período muito bacana, a gente viajava muito, né? A gente conheceu o pessoal de Aliado, né? Foi se aproximando, o pessoal. Depois o Márcio também teve uma aproximação grande com o pessoal de Contatais, né? Até ele estava nessa aproximação muito grande também nos últimos tempos agora. Até teve aquela própria, como o Luizinho falou dele. Como o Luizinho falou dele no encontro que a gente fez agora, né? Foi aquela coisa, o Márcio ele era apaixonado pelo TLC mesmo, né? Tipo, faz muita falta pra gente. E como é que foi a participação no regional? Como é que conseguiu ir no regional, trazer o regional para cá? Foi o Guadalupe, né? Foi o Guadalupe, o pessoal começou a gente fez, eu acho que a primeira vez, não é quem foi primeiro, acho que o primeiro foi o Celinho e o Márcio, se não me engano, que fizeram primeiro. Eu fui pro TLC lá em Campinas nesse ano. Aí depois eu fui pra Laísa, né? Daí o Leonardo foi, o Valquim foi, eu não vou lembrar quem foi. Foi nesse encontro aí que a Laísa falou a primeira vez, nunca tinha falado aqui, chegou lá, falou lá, não falava pra gente que era conhecido, foi falar com o povo lá que não conhecia. Empurradinha no canto, lá ela abriu a... Agora tá até cantando aí, né? Mas assim, daí a gente foi, e daí quando chegou num número grande de pessoas, nós só vamos trazer pra cá. Daí a primeira coisa que teve foi um evento teste, a gente pode dizer assim, foi uma equipe da Lupe sem o TLC. Daí as pessoas daqui de Paraíso que não tinham feito ainda fizeram, e aí veio o pessoal de fora, veio Juá, veio Nova Resende, veio Areado, veio Carosa, e ali dali começou a criar, começou a espreitar, daí a gente começou a se ajudar. Né? Aí começou muito, esse rodízio, chama para fazer uma matraca, chama para ajudar no tal lugar, e a gente vai rodando o pessoal. E quem fez esses primeiros contatos mesmo com o pessoal do regional também foi o Márcio. Tudo mais. Né? Foi o Márcio também que fez esse... Então hoje a história do TLC sem o Márcio não seria nem metade do que é hoje. Eu acredito que não, porque a gente não sabe, né? Tipo assim, tudo tá previsto, né? Mas essa aproximação com o regional se deu muito por conta dele mesmo. Né? Durante esses anos todos, a gente sabe que teve um período que ficou parado também, né? O grupo ficou parado e depois acabou voltando novamente.
Eu sou velho, mas nem tanto. Não Eu não é peguei essa parte. Não peguei essa parte. Não. Tá vendo? Ele tá achando que você é bem mais velho do que você parece ser, tá O vendo? Gustavo fez um 90 e alguma coisa. Pois é, o Então, Gustavo fez 93. 93. Nossa, o Gustavo te Juruá, sacaneou em Juruá, hein? Eu falo que eu fiz o 21 e até falo que eu fiz o 93. Nossa, Tá acabou com você. Acho que Dá você 40 anos dele ser. Quando o pai da noção que deu alguma coisa. O Ronaldo Vou falou ligar assim, pro Foca. opa, vamos fazer um de jovens. Vou ligar pro Foca, ó, Foca, vamos Aí eu lá. fiquei olhando, assim, que ninguém presta atenção, porque tá naquele tumulto. Mas eu falo que eu fiz 21. Deu rapaz que comi na universidade lá que fez 93, eu falei, vai, meu Deus, né? Não, poxa, não, vocês dois é de Paraíso, É, aí o vocês 63 já é muito, né? Mas 93, Até né? porque na região, o único que fazia 2 e 3 é Paraíso. Sim. O restante é tudo um por Tudo ano. um, pensa. Então, se for calcular, realmente É. a diferença fica realmente você tá a bem diferença fica muito velho grande. mesmo. Bem velho. Tem alguma outra história legal que você lembra? Que Tem muita, né? você Ah, pode mas conta falar? uma boa pra nós aí. Tem muita. Não sei, deixa eu ver. Até que são tantas, né? Tem uns que dá pra contar, tem uns que não. Não, as que não dá pra contar, É, você não guarda, conta, né? não conta. Mas tem- Mas conta tem- aquela boa, né? Tem uma boa, uma vez que a gente foi fazer a gente foi fazer o grupo, foi fazer uma viagem para São João Batista do Glória. Né? Tem que atravessar a balsa para ir lá, né? Não, agora já tem. a ponte, Na nossa né? época já tem ponte. Eu nem vi a balsa. Na nossa então, época já tem ponte. mas enfim, esse acontecimento. A gente pegou, foi muita gente aqui, foi bastante gente. A gente chegou lá e tinha muita gente participando do dia, foi um dia todo lá, foi muito bacana. E aí, como tinham chamado um rapaz para fazer a palestra lá da cidade, lá para fazer a palestra. Estava o Zé Reis, estava o Binho, estava o Márcio, é bem antigo isso, né? E aí o rapaz, eu lembro perfeitamente, ele era da Renovação Carismática, né? E tinha uma funerária lá na cidade, lá no Glória. Daí ele pegou e fez uma palestra muito bacana, muito boa. Daí ele fez uma coisa que a gente não deve fazer, né? Daí pegou e fez um desafio, né, pro pessoal lá, que quem soubesse os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, ele daria a Bíblia dele. Ele desafiou o pessoal, tava lá, tudo jovem, tava lá. Aí você não viu, porque aqui alguém sabe os 10 mandamentos, tá? Daí uma mulher pegou e levantou a mão. Daí ela falou, pode falar. Daí ela pegou e falou, os da igreja, os da lei de Deus. Aí depois pegou e falou assim, fala os da igreja. Daí ela pegou, foi e falou os da igreja. Quando ela acabou de falar, ela ficou muito sem graça. Muito Ele sem graça. imaginou que Não ninguém ia que ela pegar a fosse Bíblia acertar. dele, né? Daí pegou e foi tirando as contas de dentro da Bíblia dele, tirando os marcadores de texto, tudo. Daí pegou e falou assim, então a senhora ganha a Bíblia, o que a senhora faz? Ela falou assim, eu sou freira. Né? Então, É importante conhecer o público. ele não sabia pra quem que ele tava falando, né? Não Então tinha uma conhecia. freira lá dentro. Aí, tipo assim, às vezes ninguém ia saber mesmo, né? A gente não ia saber naquele momento lá. É. Mas aí a freira sabia, daí perdeu a Bíblia. Ela pegou a Bíblia, colocou debaixo do braço e foi embora. Estamos falando aqui do episódio da Kombi, hein? Da Kombi foi o Valquim, a gente foi pro TNC lá em Uruguaia. Daí Quem foi dirigindo? o Valquim foi dirigindo uma Kombi Meu Deus, lá do corajoso Portugal. demais. Gente, E isso que é aí, coragem, né? Sair com o Valquinho lá. e aí eu lembro que tava o Márcio, tava a Mariane, tava o Valquim, tinha uma galera na Kombi. Eu achei que a gente tava começando as implantações, a gente levava muita coisa daqui pra lá. E aí ele foi podar um bitrem, De né? Kombi? Na subida. E aí a Kombi não tava dando conta, daí veio outro carro lá, tava vindo o carro na mão, assim. Todo mundo ficou tenso, assim, parado. Foi a Kombi dele conseguir, desgoelou a Kombi lá, passou. Aí ele virou pra você e falou assim, ó, quase, eu nem senti minhas pernas. De medo, né? Mas foi puxado esse dia aí. Faz tempo também dá isso aí. Ó, gente, estamos lá em Tiroá, eu e Adriano. Boa noite. Foi bacana, foi interessante isso Não, aí. o TLC tem história boa pra contar, né? Uma vez lá em Juruáia também tava falando que fazia muito frio lá. Daí teve encontro em setembro, encontro lá em julho. Daí, mas nesse ano específico não foi em julho, eu não sei porquê, mas foi um encontro fora, acho que foi setembro, estava quente aqui, porque setembro é calor, Aqui, né? né? É muito calor aqui. E eu peguei. Depende do que é calor, É. porque se for proporcional ao que eu sinto e a Sara sente, qualquer época do ano tá Tá nevando. nevando. É. Daí eu peguei e fui pra lá sem blusa, porque tava muito quente aqui. E eu cheguei lá, tava fazendo muito frio. E aí eu passei mal, me deu uma crise de hipotermia lá. Eu levantei de sábado para domingo,
para tomar banho quente, tava tremendo, batendo queixo, daí eu tava tomando banho, comecei a subir, a faltar, tipo, achei que ia desmaiar, aí a sorte, era 5 horas da manhã, a sorte que o Márcio, entrou alguém no espírito, eu peguei, era o Márcio, daí o Márcio pegou, foi lá falando, calma, daí pegou, me levou lá, enrolou num monte de coberta, fui fazer café, tomar água quente para melhorar. Então sempre que eu vou hoje, eu já levo um tanto de coberta para não ter perigo, porque esse dia aí foi tenso. Então, tá vendo? Quando Mas eu falo salvou assim, sua vida. Salvou minha vida. Toda vez que eu vou, eu já levo umas 3. quando eu vou viajar, eu vou também. levar a bolsa dos remédios, meus travesseiros, meus cobertores. Eu saio daqui, por exemplo, vou ficar um mês fora. Mas eu não passo falta de nada. Me chamam de exagerada, mas tá vendo? Eu não posso passar frio. É difícil pra mim passar frio. É complicado. Ó, o Elias tá aqui, gente. Boa noite, Elias. Alô, Elias. Bora todo mundo rezar. Não, Valquinho, depois nós reza, que agora nós ainda tem muito papo pra contar aqui. Ele falou que botou todo mundo pra pesar, Ah. né? Ele botou no dia pra testar a fé do povo, dia da Kombi lá. Frio, Aí a Alterosa. gente pega e vai dirigir, a gente vai pro encontro com umas 6 pessoas, ou 6 ou 7 pessoas dentro da Kombi, né, de uma Kombi, que não é um carro, que é um carro forte, mas não é um carro que corre tanto, É. o Valquinho dirigindo, né, é juízo, né, E ultrapassar um bitrem. é juízo, né. Não, tudo que o Valquinho tem é muito É. juízo, né? Faz parte, assim, do sobrenome dele, né? Teve uma que pra contar a história engraçada, tem a mais engraçada de todas, né. No TLC de Guaxupé, vocês vão pra lá esse final de semana agora, né, Nós vamos. no TLC de Guaxupé. Daí, não lembro que ano que foi pro TLC de Guaxupé, eu, o Márcio e a Patrícia, a tia, né. Daí a gente tava lá, daí passou a sexta, o sábado, daí no domingo, daí lá tinha um quarto feminino grande e um lugar que fazia, que era junto com uma igreja até. Tinha um quarto feminino grande e um quarto masculino grande, né? E aí os banheiros estavam dentro do quarto. Daí no domingo, depois do almoço, me deu vontade de ir no banheiro. Daí eu peguei e falei assim, vou aproveitar e vou no banheiro agora que não tem ninguém, que todo mundo tinha voltado para a sala, eu pego e vou no banheiro, fica tranquilo, fica sossegado, né? E aí peguei, fiquei no banheiro, fiz o que eu tinha que fazer lá. Aí eu peguei e voltei. A hora que eu entrei na sala, tava todo mundo em círculo. Todo mundo ficou olhando pra mim assim. Eu peguei na mão da Patrícia, a Patrícia roxa, que a Patrícia vermelha, vai começar a rir. Daí eu peguei e falei, o que foi? Ela falou assim, você não sabe o que você fez. Eu falei, será que eu tô sujo, né? Será que eu não... Daí ela pegando, querendo rir, o pessoal, uns olhando assim, e tudo querendo rir. Daí depois a Patrícia falou assim, nossa, sabe o que você fez? Foca, né? Eu falei, o que foi? Tava na hora do show de cozinha. Daí eu estava lá é o crucifixo, né? Não é o Santíssimo. E aí não sei como tá hoje. Daí o canal assim, vai entrar aqui agora uma pessoa muito importante, que sem ela o encontro não acontecia, que não sei o que, tá preparando, entrou eu. Né? Mas ninguém me barrou na porta, ninguém falou assim, não, você não Você pode não entrar. vai agora, porque você era importante, mas não era tanto. Nem, a gente estava participando lá, daí eu peguei e falei assim, mas ninguém me barrou, tinha que ter barrado na porta, né? Nossa, tem que Se pensar fosse aqui, eu não teria entrado, né? Porque o Emerson já fica aí fora, não vai entrar. Com não vai muito lá, carinho. né? Às vezes lá deixaram, ficaram sem graça de você de fora, né? Mas foi um mico bom assim também. Você gosta de pagar mico, né? Faz parte do teu cotidiano, parte. né? Faltou o Emerson lá. Não importa se é de Faltou. fora, se é daqui. Faltou. Pode, não pode. Tá vendo? Vocês ficam falando assim, o Emerson é bravo, o Emerson é bravo. Tá vendo? Se ele estivesse lá, isso não tinha acontecido. Você não tinha passado essa Não tinha vergonha. passado essa ó. vergonha, não. Tá vendo? Foi. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém O quer saber Marcelinho tá alguma falando coisa? aqui que Alterosa também é frio. Então eu já tô anotando tudo aqui na minha agendinha, os lugares que é frio, porque se for, não passo nem na porta. Né? Fomos com Alterosa uma vez, o Valquinho foi dormir, o Marcelo estava dormindo no nosso quarto, o Valquinho ia fazer a palestra da manhã, o Marcelo acordou, viu que nós estávamos dormindo, em vez de ele acordar, ele pegou e não acordou, depois ele estava fazendo piadinha que a gente atrasou, você acredita? Amizade, Quase tudo. quase que o Valquinho perde o horário da palestra, ele não acordou a gente. Mas estão perguntando aqui, como que se contornou a situação que a pessoa importante não era você que ia Não, entrar? tipo, continuou normal. O chefe, o subchefe, Bola pra frente. bola pra frente, normal. Só a Patrícia tava rindo. Daí Eu depois, acho que se fosse eu não aí ia bola dar pra conta, frente. não. Bola pra frente. Eu foi. parava ali no meio. Os chefes, subchefes, eles têm que estar segurando a peteca. Tanto é que eu nem percebi, né?
Que eu até Você achei que eu tava com algum problema Com visível, papel né? higiênico grudado É, na alguma roupa. coisa, um problema visível na hora. Eu nem percebi, depois a Patrícia me contou. Ai. Não, eu falo assim que eu gosto de passar vergonha. A pessoa que passa vergonha sou eu, né? Então eu já fico sabendo tudo antes, porque sou enrolada. Só pra falar com o Marcelinho que falou que frio é alterosa, mas 2 horas da manhã lá tem feijoada, então dá pra esquentar bem. Uma vez foi lá, a janta lá, 8 da madrugada, era feijoada. Eu fui uma Nossa, vez que também. delícia, né? Você 2 horas da manhã na feijoada. Sem dormir. Esquenta é uma delícia. É demais. Valquim com carro voador com Márcio dentro. É. Ah, não, gente. Mas, assim, quando vocês chamaram para falar aqui, a gente tinha algumas pessoas importantes, né, na trajetória, assim, não só que marcaram, né, a gente teve desse logo, pode até ser que eu esqueça de alguém, né, mas, assim, teve 2 pessoas, assim, que passaram pelo grupo durante muito tempo, e ficaram no grupo muito tempo, 3 pessoas, né, teve o Márcio, que faleceu, mas teve também a Raquel e o Rafael, né, que foram algumas perdas consideráveis, assim, pra gente. A Raquel, ela é irmã da Regina, né, irmã da Regina e da Renata, que era uma santinha, uma gracinha de pessoa e faleceu, né, tipo, foi muito difícil pra gente na época. O Rafael também foi. O Rafael foi algo assim que... Foi, o Rafael foi bem... Ele era muito quieto, né? Ele era muito quieto, muito na dele, assim, a gente não tinha noção, proporção, assim, do tanto que era importante para ele, a turma lá. Ele chegava, ele era muito quieto no canto dele, sempre muito reservado, né? E o Márcio, né? O Márcio foi recente agora, infelizmente, por conta do Covid, né? Que são os que eu lembro agora, assim, que participaram, que ficaram junto com a gente lá há muito tempo. E foram 3 pessoas que fizeram diferença pra gente, né? Eu acho que todo mundo que passa na vida da gente deixa uma sementinha, deixa um pedacinho ali pra gente lembrar dela, seja bom ou ruim, né? Mas tem pessoas que a gente sente aquela falta, a ausência dela em hora que dói, né? Sim. E o Márcio, pra mim, é uma dessas pessoas, né? Porque acho que quando eu fiz o meu TLC, né, que na época era PJ, foi lá em 2005, eu estava num momento da minha vida muito conturbado. Meu pai estava internado doente, eu não recebi carta de ninguém, porque minha mãe estava com meu pai em Ribeirão. Então, tipo assim, eu recebi carta só de quem estava lá dentro trabalhando, né? No dia da missa, ninguém... Eu falei assim, gente, minha mãe não vai nem entrar nessa porta. Eu vi todo mundo entrando, a minha mãe não vai entrar. Lá no fim, veio minha mãe correndo, né? E eu falava assim, ele estava do meu lado o tempo todo. Nossa, Fran, calma que vai dar tudo certo. O tempo inteirinho. Mas assim, TLC na minha vida, eu entrei, fui, porque falaram que eu tinha que ir, né? Aí eu tava lá. Mas eu quebrei meu dente no TLC, né? Eu não lembro desse detalhe, não. Graças a Deus, eu quebrei meu dente no TLC. Graças a Deus, naquela época, sexta-feira era sopa, né? Era sopa. Dava pra comer, né? No sábado cedo, eu levantei, me levaram lá no Dr. Louco. Nem sei se esse dentista existe, né? Aí ele deu uma colada. Não, deu uma colada, durou muitos anos, tá vendo? Resolveu o problema. Resolveu o meu problema, voltei e fiquei lá, ó. Quem nunca passou vergonha no TLC, né? Você já passou vergonha no TLC, Wellington? Algumas. Não, porque... A minha vergonha no TLC, o foco é entrar junto. Olha isso aí, que coisa boa. É, Então você pode é contar uma impressionante. vergonha pra nós, Não hein? lembro de nenhuma. Era a camiseta, né? Uma vez o Elton. Tá vendo? Ele mesmo lembra das vergonhas que ele passa. Não tem jeito. Uma Não vez tem tava como. o gordinho, ele era gordinho na época. E agora, né? o que ele é? Não, ele continua sendo gordinho, né? O apelido é gordinho, mas ele era gordinho sempre, né? E aí chegou um dia lá e queria a camiseta dele era GG. Mas será que servia GG? Não, Porque até esse tempo atrás ele teimava que era GG, fui ver, não era nada de GG. Daí de repente ele pega e fala assim, tipo, não tinha GG. Daí ele pega e ele solta essa. Se tiver N, dá certo. Só se for pra ficar de cropped, né? Naquela época já existia cropped. Ah, não. Então, porque... Daí alguém falou pra ele assim, não, mas pode ser P de príncipe. Daí ficou todo feliz. A Donatella falou, você o Shrek é um príncipe, gordinho. Então, só de vez em quando, né? Porque não vai virar um outro. A felicidade durou só um pouquinho. Não, porque o Wellington
Tem mais vergonha, velho? Você Não, gosta de não, passar? deixa pra próxima. Engraçado que hoje ele nem tá tossindo ainda, gente. Porque na hora que ele começa a ter que falar na frente das Ele pessoas, começa a lá, tossir. ele começa a tossir, vai dando uns engasgão, ele vai passando mal, vai ficando vermelho. Hoje ele ainda tá de boa ainda. Ó, estão falando também que o Monsenhor foi o principal responsável da vida do TLC para Paraíso. Essa aí foi mesmo, mas essa aí quem pode falar disso é o Valquinho, né? Porque também não é do meu tempo isso aí, né? É bem mais antigo, bem né? A mais gente antigo. já vai pegar a pessoa mais antiga, né? Mas assim, o Monsenhor, tipo, enquanto ele teve saúde, ele sempre teve junto com a gente, sempre foi formidável, né? Sempre foi. Sempre Ah, aqui ó, tá vendo? A camiseta do Hélito era M de monstro. tem Vocês isso não também. entenderam a logística do negócio. Mas o Monsenhor, sem dúvida alguma, fez muita diferença pra gente. A gente teve muito padre bom, teve o padre Clóvis, o padre Eliseu, né? O padre Zé Hamilton, né? Coitado, perdeu a mãe ontem, Perdeu a né? Teve o padre Rodrigo também. O padre Rodrigo era muito animado. Quando ele ia fazer uma festa, quando ele ia, né? Porque tinha que ele marcava, não ia, furava. Mas ajudou muito. Mas o Monsenhor, sem dúvida alguma. O Monsenhor era fantástico. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa igual ao Monsenhor, né? Não existe, não. O padre Rodrigo mesmo teve uma missa de encerramento, ele juntou todo mundo Sim, lá. o padre Rodrigo, ele tinha esse dom aí de juntar o povo, né? Isso Acho aí que era dele isso já, era né? dele. Carrega, porque hoje lá na paróquia que É ele a tá, mesma você vê coisa. que ele já carrega. É a mesma coisa. Então, Porque cada padre é de um jeito, né? o pessoal de fora vinha fazer matraca, nossa, precisava de um padre desse lá, que não sei o quê. Porque quando ele juntava, quando ele ia, nossa, ninguém Dava show, segurava né? também, cantava. O Clayton também ajudou muita gente, né? Quando ele esteve aqui fazendo. O Clayton, acho que ele foi, não tava no meu O guarda. Clayton, ele veio, quando ele ficou aqui, ele estava fazendo o estágio pastoral dele, né? Ele não era ordenado ainda. A gente foi na ordenação dele. Foi na ordenação dele, foi eu, o Márcio, o Moiado e a Suelen. Na primeira ordenação dele, que são duas ordenações, né? Tem a diaconal e a presbiteral. A gente foi nas duas. A primeira foi na cidade dele, que foi lá em Santa de Caldas, né? E aí o Márcio não pegava a estrada, o Márcio não gostava muito de dirigir na estrada, não. Você também não? Como vocês foram? Então, foi o Moiado que foi dirigindo. Ah. O André Moiado que foi dirigindo. Daí na hora de voltar, o Márcio falou pra ele assim, precisa abastecer. E o Márcio tinha ali aquele Fiesta, né? E o Fiesta tava o contador lá de o Moiado. Não precisa. O Márcio, não precisa. O Márcio atrás. Não precisa. Daí quando foi chegando, o Moiado tava olhando a temperatura. Né? Não era gasolina, estava acabando e já estava de noite, né? A gente conseguiu no laço chegar em Monte Santo e abastecer. Tipo assim, foi no sopro, né? Foi no sopro. Se tivesse uma pessoa a mais pesadinha no carro, vocês não chegavam no posto, eu não. acho. A gente conseguiu chegar no posto. Ainda bem que eu Ainda não bem fui que você dessa não vez. estava presente nessa, né? Daí foi a ordenação do Clayton, né? Santa, acho que foi a primeira, foi a diaconal, a presbiteral foi em Alfenas. Foi isso mesmo. Mas foi bem legal, bem bacana. Não, isso é muito bom. Tinha muita história boa, muitas viagens bacanas com a turma. Tem mais alguma história engraçada sua que você passou, alguma situação? Uai, tem muita, por isso que eu perguntei, você tinha que saber o que era, porque eu não vou lembrar assim, né? Não, mas eu quero saber que tanto de viagem é essa que vocês faziam, que agora nós não faz? Uai, tá voltando agora, né? Os viagens Não, já vão esse final de semana, né? Não, mas eu Uai, quero. não pouco pé. A gente foi pra muito lugar, pra Campinas, a gente foi pra Aparecida do Norte, foi pra Canção Nova, Nossa, né? falar em Aparecida do Porque Norte. foi 40 anos de TLC, foi na Canção Nova. Falar em Aparecida do Norte, aquele dos 50 anos do TLC que a gente foi, no dia que a gente trouxe o Valquinho, tem que lembrar dele contar como é caminhar lá, né? Pra pegar o ônibus Nesse dia eu não pelo vou carinho do Hélio. Ele perguntou, né? É longe o hotel? Não era longe. Não era é. longe, Só tinha uma mas subidinha, né? Longe não é. Não. Era. Eu, na próxima viagem minha, sinceramente, eu não vou dormir com a Bárbara comendo biscoito, as coisas de noite. Por falar em Bárbara, tá querendo contar os segredos do foco aqui. Bárbara, pode contar pra nós. Conta aí que nós perguntamos pra ele. Tem uma história boa dessa de Aparecida, né? Que foi a gente organizou como que ia ficar, né? A Patrícia organizou as inscrições, Vai cobrar de novo. o Gordinho ficou para arrumar o ônibus e eu fiquei de arrumar o hotel, né? Então ficou as funções. Só cortando então, aquele banheiro ruim que você ficou, A o culpa é responsável. sua.
Aí a gente Acho que precisava vou ficar. colocar as bebidas da minha geladeira fora. E aí a gente pegou e foi, daí o gordinho preocupado com o ônibus, ele estava muito preocupado de chegar pro ônibus de Passos, né? De passo. De chegar um Nossa, ônibus mas ruim. nessa época nós dois já estávamos namorando. É. E o celular dele tava assim, ó. Falta, vamos supor que tinha que passar aqui 9 horas. Era 10 para as 9. O ônibus ainda não tá aqui na porta. É. Aí ele tava assim pra mim e pro Celinho. O Celinho foi levar a gente, não sei por quê. É. Aí ele falava assim, ai, que Deus abençoe que o ônibus venha de 2 andares. É. E que ele seja leite. Por Deus do céu. Todo mundo daí, mas se o ônibus for ruim, vai ver. É, daí a hora que a gente perguntou por aquela vez, eu fui pra Canção Nova com o pessoal da renovação, foi pro ônibus que levava estudante, né? Daí Que delícia. choveu dentro do ônibus, sabe? Não, Tiagão? porque Choveu tava dentro do calor, ele ônibus. estava querendo... Quebrou em Mocó, teve que trocar de outro. Então, tipo assim, tinha que esse medo, né? Aí chegou, a hora que chegou o ônibus, uma máquina, uma nave, negócio. Na hora bem exata. gordinho, né? Chegou um busão, leito, 2 andares. E o Valquinho, que era o primeiro lugar, eu não esqueço É. disso, ele foi lá na frente vendo a Foi estrada. pulando daqui até lá. Daí na hora de voltar, parou um monte de vezes, né? Parou no Graal, né? Tipo assim, parou. Daí na última parada, o gordinho pagando a conta dele. Aí chega o motorista e fala assim, ué, você tá pagando? Eu tô falando, não, mas o guia não paga não. Então, ou seja, Nossa, né? mas ó, essa viagem, É. ó, 3 paradas na ida, 3 eu paradas na nunca volta. vi Ele ele pagou gastar 5. tanto dinheiro Não, à mas já tinha toa. pagado a última. Já tinha pagado? Foi na saída. Pagou Eu pagou nunca 6. vi ele gastar tanto dinheiro à toa igual naquela viagem. Ele pagou R$20 num pacotinho de pipoca. É. Mas você estava começando a namorar, então tá tudo certo. Mas então, mas aí agora não Agora não tá paga difícil a nem. situação. Tá pagando, não tá nem fazendo a pipoca em casa. É. A crise chegou. Essa viagem para Aparecida do Norte foi muito bacana, foi muito boa. Nossa, foi muito bom mesmo. Não, 50 foi bom. anos foi Foi muito cansativo, Foi, mas acho foi que foi maravilhoso. muito. Eu cheguei aqui na segunda exausta. Aquela invasão dos amarelinhos lá no domingo, muito bacana, aquela camisa bem cheia que tinha, foi bem legal. A minha me É. serve, eu tenho ela É. até hoje, né? Sem encontrar da cor Marsala, né? Marsala. A Patrícia veio falar das cores Marsala. É vinho, né? A Sara e a Patrícia, Marsala. Gente, é vinho. Marsala. É vinho. Não. Ela vinha, a Sara e a Patrícia no trabalho falando que era Marsala. Ó, propaganda pra Aparecida do Norte, hein, do Paulão. Dia 11 tem bate de volta, dia 11 de novembro. Então quem quiser, O chama Paulão o lá do Paulão lá de Jacuí? Jacuí. Bom. Quem quiser ir sofrer um pouquinho no bate e volta é com o Paulão, gente. Lá de No Jacuí. próximo podcast, ele pode sortear uma passagem, não dá tempo? Vocês Ué, compram, dá né? tempo. Vocês pagam, lógico. Lógico, né? E aí é vocês sempre. sorteiam. E quem quiser mandar brindes ou algumas coisas pra sortear aí, é só chamar o nosso amigo Gustavo. Depois eu vou deixar o arroba dele ali pra vocês, que é ele que manda aí na parada. Se tiver conta pra pagar também, tudo Gustavo. Ele Tudo que Gustavo. manda a conta que ele paga. Ele que é um... Manda a conta e o Pix. Aí, ó, tá vendo? Manda o bico que ele paga mesmo. Tá? Gustavo é o homem do dinheiro. Não, mas ó, vamos falar a verdade. TLC passou gente, tem história. Uma história legal, foi num encerramento, aí o Fórum tava de comentar na missa, aí ele pegou e falou no final. O cara foi nos 60, né? Foi bem legal. Foi mais bacana, que quem tivesse feito TLC para poder se levantar da igreja. Mas foi, e assim, a gente tinha feito uma entrada com uma pessoa As que era pessoas TLC. ficaram TLC, do primeiro até o 60. Tudo. Né? Foi legal isso. Tem esses vídeos? Eu não sei Ah, se tem. capaz de- Deve Pô, a ter, gente deve tem que ter. arrumar essas Deve ter. coisas. É E aí, legal a mas- gente E aí o postar, pessoal do né? 60, tudo lá na frente. E ele pega e fala para quem tiver feito levantar. Mais Mas da é metade verdade, da a igreja igreja levantou. se levantou, Foi bem, já tinha foi bem feito. legal, foi bem legal. Não, porque eu falo assim que os dias, os 3 dias passam voando, né? A gente chega lá, não sabe o que a gente foi. No segundo dia a gente já dá aquela abaixada, no terceiro eu já não quero ir embora, Não né? embora mais, é. Eu não quero ir embora. Mas é aí que é importante, a gente precisa vir embora, né? Porque o importante está aqui. Lá é o treinamento, né? A vida é aqui. Mas não dá vontade mesmo, não, né? Não, eu acho que o que a gente vive lá não dá vontade de ir embora, não. Mas uma coisa que marca muito é na missa também, né? Sim. Acho que a missa é. A missa é. Acho que a gente não a forma imagina, como né? como que a gente organizava. Um comentário que agora a gente lembra, né? Que teve alguns TLCs, cada vez as coisas mais caras, a gente com dificuldade de levantar fundos para poder. Sim. E aí aprendemos a pegar e juntar para fazer os alfajores. Sim, foi E a foi- Freia da Bárbara
Quem mais? A Flavinha, A Flávia não foi? também. A Flávia foi as Se três. estiver faltando alguém, vendeu muito alfajor, né? Vendeu muito, muito. demais. Foi uma iniciativa delas, É. sábado. E a Olha, eu sábado não foi. sei se foi bom, não provei. Eu acho que vai ter que Foi, fazer foi pra mim muito, provar Fizeram de muito. novo. Depois foi vendendo no encontrão também, teve um encontrão em Guaxupé. Encontrão em eu- Guaxupé. Não, no encontrão não fica seis. Aqui também, também em Guaxupé também elas foram, venderam lá também. E aí Assim, foi muito, muito, muito bacana. e foi o que ajudou O que é fechar as alfajor? contas. Não sei o que é O alfajor. alfajor ele é uma espécie, tipo assim, não é uma espécie, ele é parecido com pão de mel. Elas fizeram com bolacha Maria. Nossa, Bolacha eu Maria acho redonda, bom de mel. doce de leite coberto com chocolate. Nossa, eu gosto. E elas venderam demais, muito organizado, assim, tipo, e arrecadou bastante. Ô, Bárbara, então faz mais alfajor aí, ué. Eu não tô sabendo se é bom, não. Comi. Dessa vez ela não ficou em oração. Essa vez ela não foi Pôs a oração. mão na massa. Foi muito, foi elas ralaram de fazer alfajor. Foi muito bacana, assim, foi bem legal. Não, Ah, olha. tá falando aqui, ó. Teve a Maria Carolina, É a Carol. Carol. É, a Carol. A Carol é a Da da. Maria Helena. Da Maria Helena? Da Maria Helena, Carolzinha. Foi a Carol, as É. quatro que. Ela postou essa semana aí que ela tá formando, né? Sim, tá formando. Lá mora no sul, Rio Grande do Sul. Isso Então ela mora longe pra Mora caramba. longe. E ela faz o quê? Ah, acho que é farmácia, né? Farmácia. Não sei. Acho que é farmácia. Essa parte desse pessoal formando é muito bom, não, porque eu lembro que já estava no TLC, o pessoal chegou, passou o TLC, É, ajudou no é, TLC, e foi vai. embora, formou e. Mas é por Formou. isso que você tá com esse tanto de cabelo branco aí, É ó. aquela coisa, tem gente que formou, tem gente que casou, tem gente que largou, tem gente que. Um monte de coisa, né? Ah, tem coisa que a gente tem que Tem gente, pular. tem né? gente, tem gente que tá procurando. Tem gente que tá procurando, né? Tá Sabe? procurando também. Então, tipo Vamos assim, passar. tem, né? Espero que a tia Marisa não esteja vendo É. essa live, porque senão a gente Mas vai... tipo assim, tem muito casal. Ó, Gente, até a Agora Bárbara vai lidar pra formou. você, viu? Se vocês for parar pra pensar, até a Bárbara formou nesse tempo. Ela tá falando aqui, A ó. Bárbara formou. Foi. Ah, gente, ó, vamos aproveitar aqui, estão fazendo uma rifa pra Carol e estão pedindo pra ajudar ela aqui. Então, quem tiver É a Carol que a gente acabou de falar dela? Isso. Quem que é? pra formatura. Uai, não, pode. Ô, gente, bora ajudar. Então, depois, quem estiver organizando essa rifa, entre Passa em pra contato nós aí. comigo ou com o Gustavo, que a gente vai soltar lá no grupo pra vocês. Bora ajudar. Não, bora ajudar todo mundo, tá todo mundo junto. É. 40 minutos. Não, dá pra falar mais. Vocês que estão aqui, vocês têm que. O Marcelinho tá vendendo, então se já quiser procurar direto ele também já pode. Já procura ele, já compra, vamos ajudar ela. Ah, tá. Depois eu vou fazer pede pra ela, Túlio, mandar pra gente, que eu faço Ele é prima do Tolinho. eu faço alguma coisa, um textinho e jogo lá no grupo para entrar em contato com ela. Ou coloca ela no grupo lá do Sim. movimento e É, ela aí divulga a lá. rifa dela lá. Manda o contato dela para mim que eu jogo ela lá no grupo do movimento. Ó, falando aí que você tem muita história. Muita história. Você foi para lá porque você queria encontrar um amor, né? Não, era o, né? Ela tinha específico, era o. Ah, era a pessoa o- específica. É, específico, é. Não, porque eles falam que você é muito namorador, né? Não sou nada, eu sou solteiro, né? Com 40 Mas tá solteiro por opção, né? por condição, né? Não, opção feminina, Opção né? feminina, ninguém Também. quer. Faz parte. Também. Será, pô? Com certeza, né? É. É. Há controvérsias. Perguntem outras coisas. Isso não tem a ver com o tema, com o assunto. Ah, aqui. desculpa, não tem a ver com o É. tema aqui, não. Beleza. Faça a sua pergunta aí. Vamos ver se vai chegar mais alguma pergunta. Pessoal, pode perguntar que ele. Acabou a criatividade do gordinho, pode perguntar aí. Que ele... Ó, Estão falando aí que você tá escolhendo muito, hein? Quem falou? Uai, Paulão tinha currículo, você tá escolhendo muito, você vai Quem acabar escolhe sendo muito Mas escolhido. ou nem escolhido é, né? Ou nem escolhido, né? Será? É. Lá. Estão rindo de você. Ó, Deixa não. aí, ué. Não, Quem não. tá rindo agora? Uma pessoa ressurgiu aqui, a Ellen. A Ellen Pimenta. A Ellen Pimenta apareceu, gente. Quanto Ellen, tempo? Ellen Larissa. O irmão dela, o Éder, Éder. ajudou muito Éder. também a gente já também. Ele As precisa voltar, irmãs viu? dela fez um encontro. A Ellen casou, tá com dois, né? Acho que é 2. É 2. E Um menino e uma menina. como é que o tempo passa? Já deve estar quase com idade de Daqui- fazer TLC já. Os meninos Daqui a pouco dela. tá no DLC, você fica quem? Você fica ali. E você é quem, vovô? Que tá aqui? Aí eu olho assim, ué, tá, eu fiz, vai. Não, igual o Valquinho, né? Que já foi os filhos, já foi os netos, os bisnetos, agora já tá
quase uns tataranetos do Mas TLC. não, a Silvaninha tá grávida do terceiro, calma aí, ué. Ah, tá. Não, mas as pessoas que fizeram com ele lá atrás, né? Ah, As pessoas que fizeram com ele. gente, falar que eu não lembro do Valquinho no meu encontro. Não, mas ele deu uma parada, né? Ah, Ele porque eu deu falei uma assim, parada. gente, onde que o Valquinho tava ali? Que eu não lembro no do meu também, Valquinho. no meu também, ele não tava, não. No meu Ah, eu falei assim, deu uma gente, ele parada. falou assim, que eu fiz em 84, né? Aí eu falei assim, gente, eu fiz em 2005, eu não lembro do Valquinho. É, não. Eu lembro do Zé Reis, do Binho, Acho que ele voltou logo muita depois gente. por aí. Mas dele eu não lembro. Quando eu fiz, tava pra já até a gente No contato até Natal, hoje, tinha o Binho, 2007. tinha o Zé Reis, tinha o Lucildo, o Vicente Irmão, o Juliano, né? O Celinho. Excelente. O grupo também fazia bastante festa junina, teve até Fazia Teve a Janina na minha Na na casa. Casa Fran, eu lembro. Eu no fundo do Ditão ali, né? Gente, nós paramos a rua. É, eu lembro Nossa, disso tinha aí. gente, hein? Festa junina lá no fundo do Ditão, eu lembro Então, dessa festa. Eu lembro, a primeira que eu fui foi na casa da Fernanda com o Juninho, que era no meio também descendo. Sim, sim. Também, na rua também. Fechou a rua Tinha lá. umas festas boas que a gente fazia ali no Beco Guarani, com a Marília fazia. A Marília, Sim, ela botava a mão pra fazer, era uma coisa absurda. Tipo assim, A Marília tudo muito bem do feito. Lucas. É a Marília. Ainda podia voltar a A fechar do Lucas, que rua. mora lá perto da minha mãe. É, Marília é casada com o Lucas. Ó, estão pedindo pra criar um tema pra quem busca por um amor. Gente do céu, então vamos criar Quem pediu aí? Marília e Gabriela. É. Quem que pode me A falar? Marília e a Andréia. Quem que é os mais apaixonados aqui do quem que é os mais apaixonados do grupo? Eu chamava pra mim aqui pra falar disso aí, mano. Mais apaixonado? É. Misericórdia, Quem quem que é é? apaixonado? O Mas tem que ser Marquinhos, muito. Marquinhos e a Fran, recém-casado. Eles estão É. casadinhos de De novo, novo, né? é. Não tem aquele conflito É. ainda. E Que- desde quando eles fizerem conta, eles estão firmes, hein? Desde quando eles fizerem conta, eles estão. O Marquinhos disse comigo, 2007. Então, desde quando eles fizeram. 2007. É. Marquinhos, a Laísa, É. João Paulo Diogo, que até pouco tempo ajudava. O João Paulo. Tem o pessoal É. mais novo. Tem esse povo mais apaixonado, eles podem fazer, né? É, tinha que fazer um dia do amor, então. É. Chama o casal. TLC do Vai Dar Namoro. Cada um, hein? Gente do céu, você está querendo rezar ou procurar um amor no. Comentário aqui sobre o Porca Paraguaia, né? Também foi. Foi. Os dois que fez foi muito bacana, foi muito Foi. bom. É muito trabalhoso, mas o resultado, assim, de. Não cheguei nem falando resultado financeiro, mas Junião. Junião, né? Fazer outro evento desse, né? Tá uma turma boa agora. Evento é um negócio bom pra juntar o povo. Junta dinheiro, junta o povo. O negócio fosse secundário. Juntar o Secundário, dinheiro é né? secundário. Mas, juntar Oh, o mas povo aquele mesmo. primeiro TLC, não, o primeiro Porca Paraguai, eu lembro direitinho que que o irmão pediu pra gente montar esse, que ele tava com a agenda cheia e pediu pra gente fazer, né? A gente tinha R$120 Eu lembro. pra gente fechar contrato com todo mundo que não tinha que Eu lembro fechar. da marmita que fez naquele porco lá, gigantesca. Gigantesca, Enorme. R$25. Aí depois o outro, que vocês fizeram, depois o Cabeção que fez o segundo, né? Foi. É o que é bom quando pega as coisas pra fazer também, o Guilherme. Esse aí também tem muita história. Ou nós Esse devia trazer ele, né? Esse tem muita história engraçada. Esse é um artista, né? Não sei se ele tá vendo, mas se estiver vendo já. É. já Gente, tá me preparado. chama o Cabeção aí, ó. Marca ele aí, Marca ele aí, que esse aí tem umas histórias boas pra contar. que não adianta Não. fugir, não. Não, mas ó, Mas ó, tem uma história do Cabeção, a gente fala muito dele aí, mas eu vou passar um plano pra ele aqui agora. O Guilherme, é tipo assim, engraçado que o Guilherme, a gente faz aniversário, eu faço aniversário dia 24 de julho, daí tinha uma amiga nossa que fazia aniversário dia 31 de agosto e o Guilherme 7 de agosto. O que tem a ver, né? É que cai sempre no mesmo dia. Tipo assim, se o meu cair no sábado, o dela cair no sábado, o dele cai no sábado também. A sequência certinha, cai no mesmo dia. E aí eu lembro que tipo assim, o Guilherme, ele, quando ia fazer alguma coisa, ele ficava falando antes, né? Quando era aniversário dele, ele ficava esparramando que era aniversário para todo mundo, para ninguém esquecer do aniversário dele. Né? Daí era nessa lereia aí. E aí uma vez ele ia ter uma viagem, que ele ia para um rancho, não sei se era um rancho, uma chácara de uns parentes dele, que ele falava que essa chácara era top, que não sei o que ele queria ir para lá, que não sei o que, tá. E aí ele falava disso
todo dia que encontrava com ele falava, tal dia eu vou, tal dia eu vou. Eu acho que você já estava até entrando na mala e não Era dia 21 de agosto, dia 21 de agosto que ele ia, dia 20 de agosto, dia 20 de agosto que ele ia. Você vê que ele falou mesmo que você lembra até hoje. Eu lembro até hoje, dia 21 de agosto. Mas vocês vão entender por que eu lembro, né? E aí o Guilherme estava falando desse rancho, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí ele trabalhava no Estoninho. Daí no dia 20 de agosto morreu meu pai. Foi o dia que meu pai morreu. Então por isso que eu não esqueço, né? Daí meu pai morreu, daí o Guilherme pegou, foi uma das primeiras pessoas que eu liguei. Liguei para Camila, uma amiga grande que eu tenho, que conheço no TLC também. Liguei para o Guilherme e para o Charles, foram as 3 pessoas que eu liguei primeiro na época. E aí o Guilherme pegou e foi lá, ele tinha que trabalhar e foi um pouquinho antes. E depois ele voltou, ele não ia, não sei se ele foi na hora do sepultamento, tudo. Daí ele pegou e falou pra mim, falou assim, ó, eu vou pro rancho, né, esse final de semana, como eu falei, tinha ido, mas assim que eu voltar, daí eu vejo, não, vai, tranquilo, não sei o que, de boa, e depois não me preocupa com isso não, fica tranquilo. E aí ele foi embora, né? Daí eu tava lá em casa, eu tinha combinado de ler na missa no sábado, meu pai morreu na sexta, tinha combinado de ler na missa no sábado, eu fui na missa, fiz a leitura da Crisma, na época, peguei e voltei. Daí tava lá em casa, daí era umas 9 horas da noite, apertou a campainha, daí eu saí lá, era o Guilherme. Tava o Guilherme com uma amiga dele lá, né? Daí foi muito engraçado, tava ele com 2 pizzas na mão, daí ele pegou e falou assim, eu queria muito viajar, mas eu não queria te deixar sozinho hoje. Né? Então eu não fui pra ficar. Então, tipo assim, eu e o Guilherme já teve muita atrito também, porque a gente é amigo, né? Então, quando é amigo tem, mas essa passagem específica, assim, é uma coisa que marcou. Porque ele ficou quase 1 ano falando dessa viagem, né? E aí no dia que era que ele poderia ter ido numa boa, né? Que a vida segue, todo mundo sabe disso. Mas aí ele pegou e preferiu, chegou e falou, não, você tava precisando viajar, tô cansado, mas você é meu amigo, tava precisando mais de mim. Então isso é uma coisa que marca e que a gente não esquece. Né? E no TLC a gente faz umas amizades assim Sim, mesmo, né? Sim. Quando eu fiz, eu afastei. Porque depois que eu fiz, passou pouco tempo, meu pai faleceu, aí a gente fica rebelde, né? Uhum. A gente desacredita um pouco de tudo que a gente vê ali, né? Eu falo assim que hoje os meus amigos todos Sim. são de quando eu fiz guarda, né? Faz agora. Faz Os pouco meus tempo, amigos né? todos, também a grande maioria, são pessoas que eu conheci no TLC. Então, é a amizade que a gente carrega pra vida inteira, né? Foi lá que eu conheci essa pessoa, hein? Pois é, nem tudo são Nem tudo é perfeito. Eu não lembro se é de lá não, mas... Gente, eu lembro certinho do quarto dia, ele lá catando uma garrafa, batendo assim na mão, ó. Que eu só sei comer, não sei o que lá de comer, cantando em Congo. Paçoquice lá. Eu lembro do dia Você apaixonou. Não, naquele dia eu não apaixonei não. Naquele dia eu falei assim, gente, que marmota que é essa pessoa? Tá já vendo? é gordo e tá cantando que só sabe comer. Nada tá perdido, tá vendo? Se não fosse isso, eu não ia me ver. Mas Não não. chama atenção. Não. Ia passar como qualquer um passou. Não, depois que ele ficou dando em cima de mim, falou assim, E que alguém Mas falou foi esse não é Guilherme o Domingues, fé, como é que é? marcou ele. É fé, sempre fé. Mas o Guilherme, igual o Silva falou, o Guilherme ele tem uma fé invejável mesmo, né? Ele é firme. E muito humano, né? Sim. De sempre estar ajudando, de Sim. correr atrás, de estar próximo, Ele né? deve estar bem sumido, hoje ele não vai aparecer não, porque o negócio ficou feito lá dele Ele- ontem. ele- mas- ele- Infelizmente a gente teve algumas perdas assim de É. ontem pra hoje, É, que alguns porcos andaram morrendo aí, sumiu morrendo. tudo. O Gustavo mesmo chegou bem atrasado, porque estava engasgado Eu até ali. achei estranho o Túlio aparecer, o Túlio não estava sumido também, apareceu. Olha, Túlio, A Sara, passou um furacão aí esse fim de noite, tá tudo bem? Você conseguiu trabalhar hoje? a Sara deu até os caninóis hoje, eu acho que é por isso também. A Sara falou que estava gripada, mas eu tô achando que foi por causa do Palmeiras, hein? Foi furacão. O furacão. Fez muito frio O lá. furacão fez a gripada. Ah, com Fez muito certeza. frio lá. Acho que tá acabando o Tá tempo, quase hein? acabando o tempo. Tá acabando o Eu tempo acho. aí? Então, Tem que se gente, despedir. vamos nos despedir porque o Instagram nos limita a 1 hora de live. Acho que passou voando. Foi. E aí, galera, vocês gostou? Vocês querem que a gente repita esses momentos? Ela fica gravada? Fica gravada. Legal. Fica gravado. Depois eu vou ver se eu crio uns cortes e solto das histórias lá pra gente lembrar. Sim. Mas é isso aí, né? Obrigado pelo convite. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Eu não gosto muito de câmera, não, mas foi tranquilo. Deu pra... Foi Foi de boa? Foi de boa.
Fiquei com medo de você dar uns caminhos hoje. Não. É da cama. Ele tentou, né? Ele Você bem que tentou, Ele né? Aqui é Corinthians, não dá cama ninguém. Foi firme, não é hoje, 7 horas. É. Você chegou pontualmente 7 horas. Pontualmente, algo raro, você chegou 7 É que se horas. você me chama para uma festa, eu posso chegar atrasado. Agora, se você me chama para um compromisso e marcou 7 horas, tem que chegar às 7 horas. Né? Ah, muito bom. Né? Gente, então eu queria agradecer você ter vindo, foi um prazer ter te recebido. Você já é meu amigo dentro da minha casa mesmo, mas Sim. eu te fiz algumas perguntas que eu ainda não tinha feito. Já fecha a geladeira com o pé? É, Já tá. já pega as coisas aqui assim. Já tem cervejinha dele guardada dentro da minha geladeira, desde que eu casei, então. Né? Vai, quando vem já tem. Quando vem já tem. É. Gente, sim, vamos ter outros pods, tá? A gente vai mandando aí, vamos fazer os convites. A Andréia continua solteira. A gente vai fazendo os convites e a gente vai marcando. E vai ser sempre um dia à noite com uma conversinha descontraída. E eu vou estar postando lá no nosso canal do YouTube também. Então, se alguém puder ir lá curtir, que aí se a gente atingir quantos seguidores, Gustavo? 100 1000 seguidores, a gente consegue começar a transferir o nosso pod lá pro YouTube, tá bom? Então, gente, Certinho. Terço. e eu tenho uns recadinhos para dar para vocês. Então vai logo, senão vai acabar. Não, dá tempo. Gente, eu não falei oi pro Rai. Oi, Rai. Desculpa, correria danada, não vi sua mensagem aqui. Ó, primeiro recado. Vamos ter o terço, né? Todo mês a gente tem o terço. Esse mês vai ser dia 19, lá na casa da Lucila, às 19h30. E também, gente, tá chegando o encontrão, né? Que data que é o encontrão, Elton? 25. Dia 25 agora de setembro. A gente precisa estar fazendo as inscrições, Até tá? 19. Até dia 19. Tem um custo. Eu vou estar soltando lá no grupo. Então, quem tiver qualquer dúvida e quiser ir, a gente precisa estar organizando aí para ir para lá. Gente, Tá olha que bom? o Túlio mandou para mim aqui a rifa da Carol. O primeiro prêmio é uma viagem de 4 noites com acompanhante para Buenos Aires. Uhul! Incluída aéreo, hospedagem e transfer, aeroporto, hotel, até aeroporto. E o segundo prêmio, uma Smart TV de 58 polegadas. Gente, tem... R$5. Que é isso? Tá barato demais. Dá pra você Não comprar dá, umas não, 10, sim. hein, Gustavo? Dá pra comprar até mais. Ó! É isso aí. Mais algum recado? Gente do céu, a Bárbara acabou de mandar que tá contando os dias pra eu aguentar ou me matar no fim de semana. Se ela for, né? Bárbara, você vai ou você vai estar em oração por nós? Gente, obrigada, boa noite e até a próxima, viu? Obrigado, boa noite. Falou! Obrigado, Gustavo. Tchau, Boa noite. Nada.